bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje nós estamos chegando ao Monte Ormel e ao Bolsão da Batalha de Falaise, a maior batalha durante a campanha da Normandia. A Batalha de Falaise foi a maior batalha que aconteceu na campanha da invasão da Normandia, e muita gente nem sabe disso. Hoje você vai descobrir a importância e a dimensão da Batalha de Falaise. E não se esqueça que Falaise é um dos locais que visitamos durante o nosso roteiro pela Normandia e região. Você pode participar do próximo grupo, junte-se a nós. Não se esqueça também da promoção que pode te levar de graça à Normandia. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira a sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então descobrir toda a história da Batalha de Falaise. Estamos aqui na região da Normandia. Essa estrada leva à cidade de Vimoutiers e logo após a cidade maior de Falaise. Nessa região, mais de 100 mil tropas alemãs foram cercadas em agosto de 1944. Essas tropas foram cercadas por canadenses, poloneses, franceses, ingleses, americanos, e o Bolsão de Falaise se tornou a maior batalha de toda a campanha da Normandia. As marcas dessa batalha estão por toda parte aqui, em Vimoutiers, em Falaise, em Caen. Mas aqui na pequena cidade de Vimoutiers, nós temos uma testemunha alemã dessa batalha do Bolsão de Falaise. Essa testemunha ficou aqui e está aqui há quase 80 anos. Trata-se de um tanque Tigre, o famoso Tiger alemão, um dos tanques que mais marcaram os combates durante a Segunda Guerra Mundial. Este tanque foi abandonado pela sua tripulação nessa estrada em 1944, em agosto, porque o tanque ficou sem gasolina. E aí, doutor, gostou do Tigre? Sensacional. A Batalha do Bolsão de Falaise foi um confronto decisivo durante a campanha da Normandia, na Segunda Guerra Mundial, em 1944, onde uma boa parte das forças alemãs na região foram enviados para um confronto com os invasores aliados. Após uma luta intensa, estas forças foram cercadas, com apenas uma pequena abertura para fazerem o recuo. O que aconteceu foi a maior batalha durante a campanha da Normandia. Seis semanas após o dia D, em 6 de junho de 44, o exército alemão ainda estava muito ativo. Os aliados experimentaram forte resistência dos alemães na Normandia. Esperava-se que Caen fosse libertada pelas forças britânicas imediatamente após a invasão, mas isso levaria quase 2 meses para ser concretizado. Da mesma forma, Saint-Lô também tinha uma previsão de estar sob controle dos americanos no segundo dia da invasão, e as forças alemãs defenderam a cidade de Saint-Lô de uma forma muito dura, e os americanos só libertaram a cidade depois da libertação britânica de Caen.
Só que isso consumiu muitos recursos insubstituíveis dos alemães na tentativa de defender essa linha de frente na Normandia. Somando este fator à superioridade aérea, os alemães foram sendo enfraquecidos dia a dia, pois todas as suas reservas, especialmente as reservas de blindados, foram utilizadas para reforçar a linha de frente em torno de Caen, e havia poucas tropas adicionais disponíveis para criar outras linhas de defesa. Dois outros fatores externos à luta na Normandia também influenciaram. Na frente oriental, os soviéticos iniciaram a Operação Bagration e a ofensiva Lvov-Sandomierz, e o grupo de exército central alemão naquela região estava sendo destruído. Além disso, a conspiração de 20 de julho, na qual os oficiais do exército alemão tentaram assassinar Adolf Hitler e tomar o poder, havia fracassado e, consequentemente, Hitler não confiava mais em seus generais. A crise na Normandia estava desenhada. Para os aliados, sair daquela situação inesperada na Normandia era primordial, e organizaram uma operação chamada Operação Goodwood em 18 de julho, e britânicos e canadenses fizeram um avanço em direção a Caen. O exército alemão respondeu enviando suas reservas de blindados, e em 25 de julho, milhares de bombardeiros americanos atacaram um buraco de 6.000 metros no extremo oeste das linhas alemãs, ao redor de Saint-Lô, na chamada Operação Cobra, permitindo que os americanos avançassem através dessa lacuna nas linhas alemãs. O general Patton assumiu o comando do Terceiro Exército americano e começou a empurrá-los em direção a Paris. Esse exército avançou para o sul e depois para o leste, enfrentando pouca resistência alemã. Enquanto isso, ao mesmo tempo, as tropas britânicas e canadenses avançaram para o sul, na tentativa de manter os blindados alemães engajados no combate. Sob esse peso do ataque britânico, canadense, americano, os alemães não tiveram outra alternativa a não ser a retirada. E essa retirada entrou em colapso devido à falta de combustível. No meio de tudo isso, Hitler negou a retirada do grupo de exércitos B, ordenando, na realidade, um contra-ataque na Operação Lüttich, uma contraofensiva na região da cidade de Mortain, contra o avanço americano. Esse contra-ataque, obviamente, não alcançou sucesso, servindo apenas para manter os alemães cada vez mais presos dentro da armadilha aliada. Em 8 de agosto, o comandante das forças terrestres aliadas, o general Bernard Montgomery, ordenou que os exércitos aliados convergissem para a área de Falaise-Chambois para envolver o grupo de exércitos B alemão. O primeiro exército americano formou o braço sul do cerco e os britânicos a base, enquanto canadenses e poloneses formaram o braço norte deste cerco. Os alemães começaram a se retirar em 17 de agosto e em 19 de agosto os aliados fecharam o cerco na cidade de Chambois. No entanto, algumas lacunas nesse cerco foram forçadas por contra-ataques alemães, sendo o maior deles um corredor próximo à primeira divisão blindada polonesa, na colina 262, chamado Monte Ormel, uma posição de comando na boca do bolsão. Na noite de 21 de agosto, o bolsão foi fechado e o cerco estava completo, com mais de 50.000 alemães presos dentro do cerco. Poucos alemães escaparam, mas as perdas de homens e equipamentos foram enormes. Após visitarmos o tanque de Vimoutier, o Tigre, que você viu no início do programa, fomos então ao Monte Ormel, que foi o local onde parte da batalha ocorreu. Ali existe um belíssimo museu e também uma vista privilegiada para todo o bolsão de Falaise. A gente já está chegando ao memorial, que fica no alto de um morro, numa posição que dominava todo o vale de Falaise, onde se formou o bolsão. E ali existe um museu muito bacana que conta a história dessa batalha, que envolveu 100.000 soldados alemães que tentaram fugir pelo corredor da morte. Um local pouco visitado, mas muito importante na campanha da Normandia. O pessoal está ansioso para conhecer ele? Sim, com certeza. Vamos lá então ao memorial do
Bolsão de Falaise. A luta naquela região, como eu disse, foi terrível. Hoje tudo ali está bem preservado, o museu é bem organizado, com peças importantes da história colhidas no campo de batalha, ali mesmo, o que torna o acervo ainda mais rico. Vocês já viram que a coisa aqui tá feia, né? Pelas tropas envolvidas. Vamos lá conferir. Ali é o memorial. Milhões de pessoas vêm todos os anos visitar a Normandia, interessados em história militar, dia a dia, ou então em passear, fantasiado de soldado, né? Como diz o belga lá, para ficar no noite. Mas poucos têm o privilégio de vir aqui no Monte Ormel, por desconhecimento ou pela distância, tem outras coisas mais interessantes, né? Entre aspas, e perdem essa possibilidade de visitar o museu, né? E conhecer o campo de batalha, que tem uma vista ali, para quem gosta de estratégia militar, é imperdível, imprescindível até para compreender o que aconteceu na Normandia. A visita aqui em Monte Ormel sempre é surpreendente. A Batalha do Falaise não foi uma batalha assim tão divulgada, não tem filmes sobre ela, mas foi uma batalha, além de ser muito importante, foi também a maior em volume, tanto de tropas envolvidas, países envolvidos e também em volume de pessoas atingidas. Se você vier ao Normandia, não deixe de passar no Memorial de Monte Ormel. A rota de fuga dos alemães do cerco ficou conhecida como o Corredor da Morte, pois os poloneses, após a queda de Chambois, dirigiram-se para o nordeste e se estabeleceram na colina do Monte Ormel. Ali se entrincheiraram e posicionaram seus tanques. Na manhã seguinte, no dia 20, o general Model ordenou que os elementos da 2ª Divisão Panzer SS e da 9ª Divisão atacassem de fora do cerco em direção às posições polonesas. Por volta do meio-dia, várias unidades Panzer conseguiram romper as linhas polonesas e abriram esse corredor, enquanto a 9ª Divisão segurava os canadenses. No meio da tarde, cerca de 10.000 soldados alemães já haviam saído do Bolsão. Os poloneses, no entanto, defenderam a posição no Monte Ormel e foram capazes de direcionar fogo de artilharia para os alemães em retirada. Esse contra-ataque alemão teve um alto preço dentro das fileiras da divisão polonesa, mas acabou sendo repelido, mesmo com os poloneses ficando praticamente sem munição. Na noite do dia 20, houve ainda combates esporádicos e os poloneses pediam frequentes bombardeios de artilharia para interromper a retirada alemã do setor. Na manhã seguinte, os alemães recomeçaram o contra-ataque e os poloneses se mantiveram firmes. Por volta das 11 horas da manhã, uma tentativa final do 9º Batalhão SS foi lançado contra os poloneses e o combate ficou quase que homem a homem no Monte Ormel. Pouco depois do meio-dia, os canadenses chegaram ao local reforçando os poloneses e no final da tarde o restante da 2ª e da 9ª Divisão SS Panzer começaram sua retirada em direção ao Rio Sena.
As perdas alemãs no ataque ao Monte Ormel foram estimadas em mais de 1.000 homens mortos e mais de 2.000 feitos prisioneiros. Dezenas de tanques Tiger, Panther e Panzer IV foram destruídos. Mas foi o sacrifício dos soldados alemães nesse ataque ao Monte Ormel que manteve aberto o corredor por onde mais de 50.000 dos mais de 100.000 soldados cercados dentro do Bolsão de Falaise conseguissem escapar. Ao final, aproximadamente 50.000 soldados alemães sem equipamento pesado conseguiram escapar pela brecha e foram reorganizados e rearmados a tempo de retardar o avanço aliado na Holanda e na Alemanha. A Batalha do Bolsão de Falaise encerrou a Batalha da Normandia, com uma derrota alemã decisiva. O envolvimento e as decisões de Hitler foi prejudicial desde o primeiro dia, com sua insistência em contraofensivas irrealistas, gerenciando generais e recusando a aceitar a retirada quando seus exércitos foram ameaçados de aniquilação. Mais de 40 divisões alemãs foram destruídas durante a Batalha da Normandia. Os historiadores estimam que a batalha, no geral, custou às forças alemãs cerca de 450.000 homens, dos quais 240.000 foram mortos ou feridos. Os aliados alcançaram a vitória a um custo de 209.000 baixas, sendo 36.900 mortos e 19.200 desaparecidos. A área em que o Bolsão de Falaise se formou, ao final da batalha, estava cheio de restos. Aldeias foram destruídas, equipamentos abandonados, que tornaram algumas estradas intransitáveis. Cadáveres de soldados e civis cobriam a área, juntamente com milhares de animais como gado ou cavalos mortos. Os pilotos dos aviões relataram que era possível sentir o cheiro do campo de batalha centenas de metros acima dele. E o general Eisenhower registrou que o campo de batalha de Falaise foi, inquestionavelmente, um dos maiores campos de extermínio de qualquer uma das áreas de guerra. 48 horas após o fechamento da brecha, ele foi conduzido ao campo de batalha e encontrou cenas que só poderiam ser descritas por Dante. Segundo Eisenhower, era literalmente possível andar por centenas de metros de cada vez, pisando em nada além de carne morta e em decomposição. Em 22 de agosto, todas as forças alemãs a oeste das linhas aliadas estavam ou mortas ou em cativeiro. As estimativas das perdas alemãs em Falaise, segundo os historiadores, contabiliza de que 80 a 100.000 soldados foram capturados no cerco, 15.000 foram mortos e 50.000 conseguiram escapar. Alguns ficaram desapontados com o fato de uma parcela significativa do exército alemão ter escapado. Os americanos criticaram a falta de urgência de Montgomery em fechar o Bolsão, o que alguns historiadores ainda hoje acham que poderia ter acontecido. A lacuna poderia ter sido fechada antes se Montgomery não tivesse sido tão macio nas suas decisões. Enquanto que os americanos também foram criticados, pois poderiam ter impedido a fuga alemã se Bradley não tivesse ordenado que Patton parasse durante o ataque a Argentan. A unidade americana que fechou a lacuna entre Argentan e Chambois, a 90ª Divisão, foi, de acordo com o historiador Max Hastings, uma das menos eficazes de qualquer exército aliado na Normandia, razão pela qual a brecha ficou aberta para os alemães. Para quem vai visitar as praias da Normandia do dia D, inclua no seu roteiro também a visita a Monte Ormel e ao Museu da Batalha de Falaise. Como eu disse durante o programa, foi a maior batalha durante toda a campanha da Normandia. E caminhar pelo campo, caminhar pelo museu, pelo memorial e visitar as pequenas cidades que ficam entre Falaise, Vimoutiers e outras cidades ali próximas é literalmente visitar a própria história. Ou seja, toda essa região é muito rica e vale a pena visitar. Marcelo, o que você achou aqui do museu? Eu achei um museu bem didático, nós assistimos um filme muito interativo que explicou com detalhes as batalhas que ocorreram aqui em Falaise. Okay. E você, Júlio, memorial, museu? Um museu cuja importância para mim é inversamente proporcional ao tamanho, porque um dos menores museus que nós visitamos até agora, mas de um conteúdo fabuloso.
Para mim, ele foi extremamente esclarecedor nos detalhes daquilo que eu já tinha conhecimento do Bolsão de Falésia. E você, Mário? Eu achei muito instrutivo e esclarecedor, especialmente porque do memorial se consegue divisar toda a topografia do campo de batalha. Então se entende por que o movimento das tropas foram feitos da forma que foram feitos. Você, Almir, gostou do museu? Gostei, maravilhoso, uma história que eu não conhecia. A gente chega a ficar emocionado de saber que tantos jovens morreram, né, perderam a vida nesses campos. Triste e emocionante ao mesmo tempo. Falaise é algo que merece sempre a nossa visita e a nossa atenção. O que aconteceu ali foi muito maior do que aconteceu nas praias da Normandia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, deixe o seu comentário ao final e se inscreva no canal. Aproveite e participe da promoção dos 80 anos do dia D e a camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais. A nossa jornada de hoje nos leva à vila de Falaise e ao tanque... Vou falar de novo. Dessa vez a gente está na estrada, em direção ao tanque de em direção ao tanque de Vimoutier, Tigre Tanque. Um tanque Tigre, vou falar de novo, vai. Hoje a gente vai conhecer um tanque Tigre, de pertinho. Elas eram carregadas na boleia dos... Elas eram... Desde os portos Mulberry até os caminhões que levavam as mercadorias. E olha que não era fácil entrar nesse caminhão.